Salve, salve, nação rubro-negra. Eu começo o vídeo de hoje falando sobre a transmissão do jogo entre Flamengo e Racing. Eu vou colocar o link oficial pelo SBT aqui no comentário fixado, minutos antes de começar a partida, que o SBT vai liberar. Quando você entrar, vai entrar lá no vídeo oficial pelo YouTube. Você clica lá e assiste. Agora eu irei falar todas as notícias do Flamengo sem enrolação. A primeira notícia do dia que eu vou dizer é sobre o Lincoln. O Lincoln não deve ser relacionado para a partida. O jornalista Vene Casagrande confirmou que Lincoln não vai ser relacionado e Rodrigo Muniz até que fim foi relacionado. E também tem sobre a escalação do Flamengo. Mauro César falou sobre a escalação do Flamengo. Eu vou colocar na tela o que ele falou. O Rogério foi ficando sem tantas opções. Então a volta do Rodrigo Caio, que já era esperada, virou quase que uma necessidade extrema. Se não for assim, ele vai ter que colocar o Noga, de repente, na zaga, ou o Gustavo. É difícil. Mas a tendência, acredito, seja a participação do Pedro. É um jogo extremamente importante para o Flamengo, porque uma eliminação vai causar, se acontecer, um impacto muito pesado nas finanças, já que todos os clubes estão sofrendo esse ano com a pandemia e já não tem mais a receita da Copa do Brasil, né? E para o Racing também, claro, mas o Racing numa situação não tão angustiante, vendeu os Zaratos recentemente 50%, pode chegar a 7 milhões de dólares essa negociação, né, para o Atlético Mineiro, e tem um orçamento menor, tem uma situação mais controlada, mas claro, também precisa do resultado e deve ter o mesmo time. Talvez só um jogador dos contundidos fique no banco, o Mel Garejo talvez seja relacionado, mas não para começar, e sim para o banco de reservas. Então a tendência é o Racing com o mesmo time e o Flamengo com mudanças no comando do ataque e provavelmente também na zaga, é isso que deve acontecer. Mas é a primeira semana, será o jogo realizado depois da primeira semana livre, digamos assim, do Ceni para poder treinar os seus jogadores, poder trabalhar, recuperar, melhorar o condicionamento do Isla, que sentiu uma dor e não jogou semana passada, esse deve reaparecer. Felipe Luiz fez a sua primeira partida com um novo técnico também na terça passada, imagino que já possa reunir condições mais favoráveis de jogo. O próprio Arrascaeta, que está voltando recentemente, uma semana inteira para se preparar, para treinar, para se condicionar melhor. Então a tendência, imagino, é o Flamengo melhor e o Racing também, né? Porque ganhou muito ânimo depois da boa atuação na Argentina, atuou no fim de semana pela Copa da Liga Profissional em casa contra o Unión, ganhou por 1-0, mas jogou com um time cheio de garotos. Os titulares não foram relacionados nem mesmo para o banco de reservas pelo Sebastião BKSS. Então o Racing também chega inteiro descansado para esse jogo, que evidentemente é fundamental para ambos. Dos times brasileiros mandantes, o Flamengo é quem tem a parada mais complicada, né? Claro que eu estou tirando dessa lista o Inter, que será mandante, mas num jogo de ida contra o Boca Juniors nesta semana. Dentre aqueles que definem a sorte, que definem passagem ou não para as quartas de final, o Flamengo é quem tem a missão mais difícil, não é, Vitor Birner? Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Em tese, sim, mas não deveria. A missão mais difícil deveria ser do Santos. Mas o Santos ganhou o primeiro jogo contra a LDU fora. Eu não acho que o Santos está classificado, eu acho que precisa tomar bastante cuidado. Mas quando a gente vê o potencial de elenco, a rodagem dos jogadores, o Flamengo deveria ter uma situação mais confortável que a do Santos, mesmo tendo enfrentado um grande da Argentina no jogo de ida. O que assusta mais no Flamengo, ou que deve deixar a torcida um pouco mais preocupada, não sei se chega a assustar talvez seja um termo exagerado, é que o time tem problemas coletivos. Não é a capacidade individual dos atletas. Mesmo se tiver um ou outro desfalque, a zaga realmente preocupa bastante, eu concordo com o Mauro. Acho que no jogo desses, quem conseguir jogar tem que entrar em campo, mesmo que no sacrifício, mesmo se não tiver 100% de condições, mas tiver como agregar a parte coletiva, formar um time coeso, né, do que diz respeito à marcação, que troque a bola rapidamente, tenha movimentação na criação. Aquelas coisas que o flamenguista acostumou a ver com esse elenco, né, na última temporada, nem que não repita aquele padrão, esses caras têm que jogar. Então, eu espero um Flamengo, depois de uma semana de treinamento, sem errar tanta marcação de jogada aérea, sem ter tantos problemas de cobertura, um time um pouco mais tranquilo em campo, que seja capaz de ter o controle de bola, em vez de permitir que o Racing, com jogadores piores que o do Flamengo, tenha o controle de bola. Um Flamengo que coletivamente consiga equiparar o jogo à equipe argentina, porque se conseguir, a chance de classificação é enorme, enorme. Talvez até jogando um pouco pior coletivamente, a chance seja muito grande,
porque o Flamengo tem jogadores que definem a partida, jogadores de muita qualidade para a resolução de jogos. Enquanto o Racing tem mais dificuldade na finalização, no último passe, essas questões da sintonia fina que levam o time a conseguir os seus gols. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, sim. O Flamengo é o time que tem a situação mais desconfortável dentre os que fizeram já o jogo de ida. E claro, amanhã, depois do jogo, tem o Linha de Passe ao vivo aqui na ESPN Brasil. O jogo às 9h30 da noite no Fox Sports. Oi, Geode, boa noite. Boa noite, Paulo. Eu tô de acordo com o Birner, embora até ache, sinceramente, eu acho que assim, você tem dois times, né, dos que fazem os jogos de volta classificados, dá para quase dizer isso, né, o Grêmio e o Palmeiras. E eu até acho que na comparação entre Santos e Flamengo, por conta da qualidade técnica que tem o time do Flamengo, né, com todos os jogadores, todos não ainda, mas boa parte dos seus jogadores de volta aí à disposição desde o minuto inicial, eu acho que é até parecido, sabe? Eu ainda coloco o Santos com um pouco menos de risco porque teve um resultado, né, de vitória fora de casa, isso de fato diminui bem o risco do Santos de eliminação, mas acho que o Flamengo também tecnicamente é muito superior ao time do Racing. Claro que o Racing, né, um time argentino, um time também perigoso, contra um Flamengo que, como disse o Birner, coletivamente não tem sido aquilo que a torcida imaginava que fosse, mas também teve poucas possibilidades para ver o time completo, o time inteiro. Acho que a volta do Rodrigo Caio, a gente não sabe evidentemente em que condições ele vai estar. Acho que a defesa do Flamengo vai ser uma preocupação de qualquer forma, né? Com ou sem Rodrigo Caio, porque também faz muito tempo que o Rodrigo não joga, então mesmo que volte não vai estar com o ritmo de jogo ideal, né? Não vai estar 100% fisicamente, a gente não sabe se ele vai aguentar jogar o tempo todo, mas de qualquer forma eu acho que a volta do Rodrigo ela é mais importante do que outros retornos, do que o retorno do Gabigol, por exemplo. Principalmente se o Pedro puder jogar. Eu acho que, olhando para o que tem sido essa temporada e para a temporada espetacular que faz o Pedro, se você tiver o Pedro lá na frente, com o Bruno Henrique, que, bem ou mal, resolve muito jogo para o Flamengo, com a Arrascaeta em alto nível, com o Everton Ribeiro em alto nível, né, com todos esses caras jogando bem, o Gabigol ele faz menos falta, evidentemente, do que vai fazer o Rodrigo Caio, caso ele não tenha condições de jogo, também, né, por conta dos desfalques que o time tem. Então, acho que a volta do Rodrigo Caio, nesse momento, é a mais importante aí para o Flamengo. E considerando essa semana de trabalho, considerando que vários jogadores já vão estar num outro ritmo e com outra condição de jogo em relação ao que a gente vinha vendo, eu acho que o Flamengo tem uma boa vantagem aí, tem uma boa chance de passar. Riscos altos mesmo, acho que correm o Atlético Paranaense, né? Porque empatou o jogo em casa contra o River Plate, vai pegar talvez, né, o time mais forte coletivamente dessa Libertadores. E claro, o Internacional, que ainda não fez nem o primeiro jogo contra o Boca Juniors. Concorda, Paulo Calçade? O Rodrigo Caio, é lógico, esse ponto, este asterisco é muito importante, né? Em que condições? Mas o Rodrigo Caio, em boas condições, é quem mais pode efetivamente reforçar o Flamengo? Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, você que nos acompanha aqui no Linha de Passe. Eu entendo que sim. O Gabigol é dúvida mesmo, talvez nem seja relacionado para o banco. O Pedro deve começar no banco e o Rodrigo Caio deve começar jogando. Tá? Então o time deve ser Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Vitinho, que foi a dupla de ataque que encerrou o jogo lá em Avejaneda, e o time melhorou inclusive com a entrada do Vitinho. Então esse deve ser o time. O Pedro entrando no decorrer do jogo. Não tem condições para 90 minutos, ao invés de começar jogando, fica como opção para o transcorrer da partida.